Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo do canal Digos Fish. Então, em 2019, esses peixinhos foram acometidos de odínio. É um protozoário, né? E às vezes, mesmo você fazendo a quarentena, como o peixe está com a imunidade alta, está bem, a doença não se manifesta. E provavelmente eu acho que foi o que aconteceu. Bom, a história é a seguinte. Eu precisei fazer uma mudança repentina de casa, né? Todos vocês sabem o tanto que é problemático a gente mudar, sempre é uma correria, ainda mais quem é aquarista, né? Bom, então, sendo assim, eu tive que me organizar naquela correria. E para que eu fizesse a mudança, eu precisava adiantar na outra casa aqui o aquário de transição, porque depois eu colocaria eles numa caixa d'água, né? Então eu fiz isso, foi uma mudança muito corrida, muito complicada, e eles ficou um tempo no aquário menor, né? Assim, questão de uma semana, eu adiantando as coisas, fazendo a ciclagem aqui. E com o inverno, que estava bem rigoroso, o problema em si não foi o inverno, porque aqui no Centro-Oeste a gente tem uma alteração de temperatura, uma variação, para falar melhor, uma variação muito grande de temperatura. E tipo de 10 graus na parte da manhã e 30 graus às 3, 4 horas da tarde. Então eles sentiram, né? Essa mudança fez com que a imunidade deles baixasse. Kingios são peixes bem resistentes, né? Mas essa mudança de aquários para um aquário menor, junto com essa mudança grande de temperatura, um ambiente diferente, fez com que a imunidade deles baixasse bastante, né? E aí esse estresse gerado provocou a manifestação do odínio, que provavelmente deve ter, com certeza, veio do próprio criador, né? E assim, essa doença ela é bastante agressiva, né? Foi assim, questão de 2 dias, eu lembro que de manhã bem cedo minha esposa já me falou, olha, um dos peixinhos morreu, ele tá boiando de cabeça para baixo, né? Era o demequim, ele tava boiando, realmente ele não respirava, tava boiando. E o outro, ele respirava, mas ele tava assim com bastante dificuldade para respirar. E assim, quem me conhece sabe tanto que eu amo meus peixinhos, gosto deles. E eu adquiri esses peixinhos tão pequenininhos. Eu lembro quando eu comprei eles, eu achei eles engraçadinhos pelo fato de eles serem telescópios assim bastante pequenos, né? Tanto o Blackmore como o Demequim, assim, eles eram muito engraçadinhos porque eles eram bem pequenininhos, né? Eu reparei neles ali, o corpinho deles perfeito, falei, nossa, esses peixinhos aí no futuro podem ser grandes campeões, né? Eu nem imaginava. E assim, eu comprei eles ali baratinho na época, 5, 6 reais, foi assim, muito barato, eles eram praticamente alevinos. Trouxe pra casa. Então, gente, pra encurtar a história, eu fiz um tratamento com sal grosso. Era o que eu podia fazer no momento. Eu não tinha condições. Tem um medicamento que eu acho muito bom, que é o Melafix, mas não tinha tempo nem do medicamento chegar se eu tivesse pedido pelo Mercado Livre. E assim, eu peguei o que eu tinha, que era o sal grosso, fiz um tratamento. Isso é assunto para outro vídeo, não quero falar sobre o tratamento que eu fiz para que vocês não façam os seus peixes de forma errada. Uma hora a gente vai fazer um vídeo especial sobre isso. Fiz o tratamento com sal grosso então, e os peixinhos praticamente ressuscitaram, sabe? Eu orei com eles, eu acredito muito em Deus. Pedi a Deus, né, que os livrasse e tal. E assim, realmente foi um milagre, né? A vidinha deles. Praticamente o Demequim praticamente ressuscitou. Nunca vou esquecer essa experiência. Foi uma experiência ímpar, né? Eu coloquei ele lá no balde com água, no tratamento, no banho de sal grosso, e ele praticamente saiu assim. Ele que estava morto, a brânquia dele nem mexia praticamente. Ele que estava morto assim, não tinha, não era igual o outro, né? O Blackmore estava com bastante dificuldade de respirar no fundo, assim, parado. Ele não, o Demequim já estava boiando de cabeça para baixo, nem mexia a brânquia. Então assim, foi um milagre realmente, o peixe ressuscitou do nada. E eu segui com o tratamento, fiz assim durante 3 dias, né? Foram 3 banhos de sal grosso nos 2 e eles ficaram assim perfeitamente bem.
Então eu queria deixar essa história com vocês, né, que aconteceu. E assim, depois de um tempo, né, em 2020, eles cresceram bastante, né, ficaram lindos. E assim, eu resolvi participar do concurso, né, do SVK Show. O SVK é o Show Virtual de Kingos, é o maior concurso de Kingos do Brasil, né, que é realizado pela SBK, que é a Sociedade Brasileira de Kingos. E pasmem, Deus me deu a graça de ficar em terceiro lugar, tanto na categoria Demekin com Demekin, como na categoria Blackmore com Blackmore. Então assim, eu fiquei muito feliz. Eu não fui campeão, não fiquei em primeiro, mas fiquei em terceiro no maior concurso de Kings do Brasil. Então assim, esses peixes passaram da morte para a vida, né? E assim, uma história de superação maravilhosa. Eles conquistaram assim os bichinhos um ano antes, né? Se eu não tivesse feito tratamento, me preocupado com eles, eles teriam morrido. E depois de um ano, eles ficaram em terceiro lugar, todos os dois, no maior concurso de Kings do Brasil.